Olá para todos. Quem for chegando, por favor, vá mandando um oi. Vamos começar a conversar. Priscila, boa noite. Tudo bem? Ó, Sônia, boa noite. Eu já preparei meu chá. Tem uma garrafa de água quente aqui do lado, uma garrafa térmica. Então eu convido vocês a prepararem uma bebidinha ou pegar um chocolate, o que quiser. Às 7 horas a gente começa. Está apreciando o café, Pri? É isso aí. Mas não tomem tudo, galera. A gente vai degustar um pouquinho durante a prosa, às logo 7 e pouquinho. Quem mais? Alguém mais está aí? Então, fica o convite para irem preparando alguma coisa. Pode ser chá, pode ser café, pode ser, sei lá, suco. Para quem é do sul, sudeste, tá friozinho, né? Então uma bebida quente acaba sendo mais acolhedora. Arte, boa noite. Preparou seu chá, seu café? O que você preparou? Pri, sempre. Tem bastante café aí? Café diferente? Café normal? Tem gente que gosta de apreciar, né? Um café mais gourmetizado, assim, que também é gostoso. E vamos lá, vamos conversando aqui enquanto isso. Lembrando, quem estiver assistindo depois, quem for assistir depois, que já não estiver ao vivo, pode pular esse comecinho e acelerar se quiser. Se quiser esperar também, é legal. Se quiser aproveitar, deixar o vídeo rodando e preparar alguma coisa para comer ou para beber, fazer isso. Quem tiver um chocolate aí também é gostoso. Café com aroma de caramelo, Pri. Deve ser gostoso. Eu ainda não comprei esse, mas deve ser bem gostoso. Café, para mim, no geral, é gostoso, né? Esse com aroma de caramelo deve mexer bastante com os sentidos, né? Então, agora, aqui são 18h54, então mais alguns poucos minutinhos e a gente começa. Aqui em Araraquara, deu uma quedinha na temperatura essa semana também. Tranquilas, hein? Oi, tudo bem? E aí, quer compartilhar com o pessoal o que você está bebendo? Ou comendo? Pri, tem trufas também. O negócio tá bom aí.
Eu particularmente gosto bastante de chocolate e, e como fica bom com café, né? Imagino que essas trufas com café caramelizado, com aroma de caramelo deve ser muito bom. Eu tô tomando chá de hortelã. E eu tô falando com vocês, mas eu também tô de olho no celular aqui. Às vezes alguém que está tendo dificuldade de entrar, mandando alguma mensagem, alguma coisa. Embora tenha o pessoal da Sabiá, que é a Lariessa, vulgo Lala, e o Artêmio, vulgo Arte, que é o pessoal da Sabiá. E eles estão sempre ajeitando as coisas, sempre organizando. E então eles vão auxiliando nesse momento. Mas ainda assim, às vezes tem amigos que mandam em particular, então. Tranquila, chimarrão e pipoca doce. Ah, você é do sul, tomando chimarrão? Mais alguém aí do sul? Tem, eu sei que costuma ter de quarta-feira aqui pessoas. Costumam ter catarinenses e a galera do Paraná também. Não sei como é que tá hoje. E eu não lembro, tranquila Zen, de onde você é. Gaúcha, gaúcha. Rio Grande do Sul também é um estado bem legal, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu sou suspeito para falar, acho bem legal. Também tenho cuia e chimarrão aqui em casa e gosto bastante. Beleza, daqui a pouquinho, mais uns 3 minutos. Guilherme, boa noite, tudo bem? Guilherme, você também é do Sul, né? Arte, estou tomando vinho, aqui esfriou bastante. É, tô sabendo. Quem quiser tomar um vinho aí também, beba com moderação, mas pode degustar um vinho também, né? Nós estamos fazendo apologia ao álcool. Quem tem problema com álcool, não tome, tome chá, tome suco, tome café. Mas, Elcio, boa noite aos companheiros desta noite. Boa noite, Elcio. Você também é do Sul, não é? O Elcio?
Wilson, Sensei, boa noite, tudo bem? Mais um lembrete, então, para todos vocês que estão chegando agora. Eu estou com um chá. Aproveitem mais esses minutinhos, mais 2, 3 minutos a gente tem. Quem não pegou, faz um chá, um café, não sei se dá tempo. Pega um chocolate para comer, alguma coisa que você queira, um biscoito, uma bolacha, alguma coisa assim. A gente vai experienciar um pouquinho, não só conversar hoje, mas a gente também vai experienciar mindfulness. Norte do Paraná, Guilherme Cornélio Procópio. Tá com chimarrão aí também ou não? Elcio do Rio de Janeiro. Eu não sei por quê. Eu tava na cabeça que você era do Paraná também. E como é que tá no Rio? No Rio não deve estar frio, né? Aproveitar esses 2 minutinhos que faltam. Convidar vocês, para quem estiver vendo o vídeo depois, para quem está aí, a gente tem o canal no YouTube também. Então, todos os vídeos que a gente fez, esses ao vivos, estão todos no canal do YouTube. Tem falando sobre. Sempre o tema central é mindfulness, né, ou é atenção plena, né, como a gente também pode chamar. Então, já tem vários. Já tem, eu acho que uns 8 vídeos, porque parece que hoje está fechando 2 meses, ou não estou certo agora se hoje já abre o terceiro mês. A gente fez, por exemplo, só de convidados aqui de quarta-feira para bater um papo, já foram 4 quartas-feiras. As últimas 4 quartas-feiras foram com convidados. Então a gente já falou da relação do mindfulness conversando com o Rafael, que é corredor de aventura, da educação física, personal. A gente já conversou com o Caio sobre bolhas sociais. O Caio é psicólogo também, a gente se formou juntos. Aliás, a última quarta-feira foi com o Lucas, que também é psicólogo, e nós nos formamos juntos. Nós três, inclusive, a gente está com um projeto bem bacana. E o Lucas veio quarta-feira passada falar sobre biofeedback, então algumas pesquisas bem recentes, assim, até sobre a importância da respiração e tal, e como isso fica muito claro com neurotransmissores, biotransmissores. A gente consegue ver imediatamente numa tela de computador, num aplicativo, através do biofeedback ou neurofeedback, o quanto a própria respiração ela regula, né, emocionalmente, enfim. Assistam também com o Rafael, com o Caio sobre bolhas sociais, com o Lucas, e teve um papo também muito legal com a Fernanda, falando um pouquinho de mindfulness no trabalho, que ela também é instrutora de mindfulness e trabalha com mindfulness, com compaixão, e foi um papo bem gostoso também. E aí teve os outros ao vivos, que eu estava sozinho, e hoje a gente resolveu, eu, a Lala e o Art. A Art já estamos com 12 vídeos dos nossos encontros. 12 vídeos. Então, assistam, tem material lá. E esse vídeo aqui também vai para lá. Recomendem o canal. O objetivo não é a gente virar youtuber, mas é realmente propagar essas ideias, propagar o mindfulness, propagar essas reflexões. Aqui as reflexões elas são sempre pautadas ou fundamentadas na ciência, fundamentadas em mindfulness, fundamentadas assim, sem achismos.
né? Não que a gente não possa emitir opiniões, mas é um papo sempre nesse sentido. E hoje, por sugestão inclusive da Sabiá, da Duarte e da Lala, a gente resolveu fazer sozinho, eu sozinho aqui, embora estejamos nós três, né, neste momento. E nós todos compartilhando esse momento ao vivo, mas eu estou sozinho aqui sem bater papo com alguém, diretamente, né, na câmera. E vamos começar então, 7h05, 19h05. Elcio, só um pouco frio, segundo meus contatos de lá. Então não esfriou tanto no Rio por enquanto. E aí, então, contando que vocês estão com alguma coisa aí para degustar, a gente já vai hoje, como estava no convite, a gente vai inverter a prática hoje e não vamos fazer só no final, né? A gente vai degustar agora no início. Eu acredito que todos vocês, quem aderiu a esse convite e também se não preparou nada para comer ou para beber, tudo bem também, é só um convite. Mas acredito que vocês já estejam tomando ou comendo, né? Eu estou. E agora que vocês já estavam tomando ou comendo alguma coisa, eu convido a gente a começar uma breve prática. Então, como eu ia ficar aqui, eu estou aqui desde as 15 para 7, ia esfriar, eu coloquei uma garrafa térmica do lado, para poder ainda estar mais quentinho o chá. E se não tivesse também, a prática ia valer exatamente do mesmo jeito. Então, eu convido para a gente começar. Seja o que você tiver em mãos, comendo ou bebendo, eu te convido nesse momento para parar um pouquinho e olhar. Olhar para o que você está degustando. Simplesmente olhar. Não precisa se preocupar com olhar para mim, olhar para a câmera. Simplesmente olhe para o que você tem aí, para o que você está comendo, para o que você está bebendo. Detalhes, texturas. Olha para isso como se fosse a primeira vez. E na verdade é a primeira vez, né? Por mais que você possa já ter tomado café na sua vida, chá, ou comido chocolate, ou seja o que você tem em mãos, um chimarrão, esse daqui, esse preparo que você fez, esse momento, tudo, esse que você tem em mãos é único. E é a primeira vez que você realmente para olhar para esse que você tem em mãos agora. Eu te convido a sentir o peso disso. O peso da xícara, o peso da cuia, o peso da caneca, o peso do chocolate, o peso de uma pipoca, se você estiver fazendo com pipoca ou algo parecido, amendoim. Pegue um só, um só. Faça esse exercício com um só. Sente o peso, olhando, com curiosidade. Eu te convido nesse momento a cheirar. Pode fechar os olhos. Sente o aroma. Não tem um jeito certo de sentir, nem errado. A gente só está se conectando com isso. Eu te convido a tampar uma narina e cheirar com uma só. Mesmo que o que você tenha aí não tenha perfume, cheiro. Eu te convido a trocar, a cheirar com a outra narina.
E pode voltar com as duas, atento ao que você observa, ao que você sente. É natural que pensamentos invadam a mente nesse momento, sons puxem sua atenção, e tudo bem também. A vida não para, o mundo não para porque a gente está meditando ou degustando. Simplesmente reconheça para onde a sua mente foi e gentilmente convide a sua atenção de volta a esse momento, a esse objeto que você tem em mãos. Cada vez que a sua mente se dispersar. Nesse momento, te convido a tentar ouvir, para não derrubar, se for uma caneca ou tiver um líquido. Tenta ouvir isso. E não precisa ter som. Só coloca a sua intenção. Talvez você descubra algo novo, talvez não. Pode trocar de orelha, lembrando cuidado, se for algo que possa cair, derramar. Te convido a aproximar o lábio o máximo possível, seja do que for. Talvez encostar o lábio na borda, sentindo o aroma novamente, começando a sentir a textura. E nesse momento da prática, se for líquido, eu convido a colocar um pouquinho na boca, mas sem engolir. Se for sólido, coloca um pedacinho na boca e convido a não mastigar. Como é líquido, eu vou dar goles mais rápidos para poder continuar falando. Se for líquido ou o que for, explora pela boca, explora na sua língua, explora a textura. Te convido a explorar temperatura em diferentes regiões da sua boca, da sua língua, percebendo no céu da boca. Se for necessário mastigar, tudo bem. Se for um chocolate, deixa derreter mais. Se for líquido, pode engolir, coloca mais um pouquinho na boca. Eu te convido a tomar muito lentamente, explorando cada gole, cada pequeno gole, explorar livremente, mas explorando, sentindo, estando presente com o que você está degustando. Quando você acaba engolindo, o que é que fica na sua boca? O que está ecoando em você, na sua percepção, na sua sensação? Até onde você consegue acompanhar pela garganta, seja líquido, seja o que for, até onde você consegue acompanhar? E depois que engoliu tudo, o que é que fica? E pode dar mais um gole, explorando novamente. Não esquece de respirar.
vá conduzindo a sua prática. Vai degustando. Eu não sei o que que você está comendo, o que que você está bebendo. Se você não tiver nada em mãos, se você não se preparou, tudo bem também. Feche os olhos, convido a fechar os olhos e respirar, sentindo esse momento, sentindo a sua presença nesse momento, conectado com o seu corpo. Talvez você tenha preparado uma bebida quente e ela já tenha esfriado. E como é isso para você? Como é tomar uma bebida quente e já fria? Talvez você perceba alguns julgamentos, talvez você perceba alguns pensamentos, talvez você perceba algo que você identifica como desagradável, talvez você possa identificar como agradável. E só observa isso. O exercício é observar, é estar presente. Alguns orientais mais antigos diziam que a gente tem que mastigar o líquido e tem que, como que é? Como se estivesse mastigando o líquido e o sólido, a gente tem que mastigar o líquido como se fosse sólido e o sólido tem que mastigar até ficar líquido. Então a gente pode experimentar isso nesse momento. E tudo bem, nesse momento, quem está na prática, para um pouquinho, convido a parar um pouquinho, a sentir o que é que está no corpo. O que é que ficou no corpo? O que é que ficou na sua boca? O que você sente na sua garganta, talvez no seu estômago? O que você sente nas suas emoções? Como é que estão os seus pensamentos? Tudo bem? Podemos encerrar essa prática nesse momento. Pessoal, alguém gostaria de partilhar por escrito algum comentário sobre essa prática? Como foi? Dificuldades? Ou o que achou interessante? O que percebeu? O que notou? Talvez o que notou em alguma coisa que está acostumado a comer ou beber que nunca tinha notado antes. Podemos começar uma conversa. Gui, boa noite, Gui, tudo bem? Muita gente estranha minha mania de mastigar as bebidas. É,
Você tem essa mania de mastigar as bebidas. E o que que você sente quando mastiga as bebidas, né? Eu experimentei mastigar um pouquinho agora o chá e parece que ativa um pouco o sabor também. Interessante. Alguém aqui não preparou nada para comer ou para beber e, e se sentiu desanimado, sei lá, qualquer sentimento que tenha tido aqui do momento da prática? Enfim, podem ir comentando e vamos pensando juntos. Perguntas, novamente. O que é que você percebeu com essa prática? E como é que você está acostumado a comer e a beber normalmente? Acostumado a comer e a beber no cotidiano? Quem está com chimarrão? Como é que está acostumado? Chimarrão, tudo bem. Chimarrão tem já essa cultura de parar para tomar um chimarrão. E a diferença, às vezes, de quando liga a TV, toma um chimarrão, assistindo a TV, né? Qual que é a diferença de percepção de sabor ou de temperatura? Né? Gui, eu acho que sinto mais e valorizo muito o paladar. Eu não sei para o Gui, eu não sei para quem está assistindo, se já aconteceu de pegar um suco, tá tendo, sei lá, às vezes tem aquele suco, ou numa festa, ou em algum, enfim, tem copo de suco, alguém vai, coloca o suco no teu copo, você está bebendo suco, e alguém chega e pergunta, suco do que é? Você para pensar, porque até então você não tinha percebido que suco que é. A gente vai bebendo e comendo e no piloto automático. Quantas vezes a gente para olhar o prato, sentir o aroma do prato, do almoço, do jantar? Quantas vezes a gente enche a xícara de café, toma a xícara inteira trabalhando, mandando e-mail, lendo, e não parou para sentir o cheiro do café? Tranquila Zen, como a gente perde com essa correria do dia a dia. Comemos pensando em outras coisas ou vivendo o depois, ao invés de aproveitar o momento. Comidas além do prazer do momento. São pontes para sentimentos bons. Que poético, que poética. É isso aí. A gente vive realmente fora do momento e a gente come fora do momento. Às vezes a gente realmente termina de comer e percebe que comeu demais, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar muito isso, né? Que comer na frente da TV a gente come além do que precisa, além da fome. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção no que está comendo, a gente quer ver o filme. Então vai comendo e tal, tá gostoso, mas está completamente desatento na comida, nos sabores, nos cheiros, na textura da comida, na aparência da comida. José Guilherme, lembrar de que todo momento é único e que estamos tomando esse chá pela primeira vez é muito poderoso e me trouxe para o momento presente de verdade. É, esse chá ele é único. Né? Uma vez eu estava fazendo isso com, eu acho que era com uva passa, com crianças. Não, não era uva passa. Eu não lembro o que que era que eu estava fazendo, algo parecido, assim, com um grupo de crianças. E eu falei, né, eram crianças médias de 8, 9 anos. E eu falei, olha, como se fosse a primeira vez, né? E alguns disseram, mas é a primeira vez, eu nunca comi isso aqui, né? E que legal, né? Assim, a gente come com a mente de principiante lá longe, né? E essa é a ponte para o mindfulness. Esse exercício da gente degustar, ele, ele é a ponte para a gente conversar um pouquinho sobre o mindfulness. Né? Pri, o sabor adocicado do chocolate se fundindo com o amargor do café traz um sentimento de bem-estar, leveza e até paz. E olha que interessante. Né? A Tranquila Zen foi poética no comentário. O Guilherme também
fez essa observação, a Pri falou sobre o quanto foi acolhedor, né? O café quentinho, com amargor, com chocolate, e colocou questão até emotiva, né? Então, é legal também a gente ter isso em mente, né? Que a comida, a gente tem várias formas de aproveitar a comida. Tem, inclusive, no próprio canal do Centro Paulista de Mindfulness, o pessoal fala, até tem a Vera lá, que é uma das minhas professoras no Mente Aberta, na formação de Mindfulness lá na Unifesp, e ela desenvolveu um protocolo de Mindful Eating, né, Mindfulness só para comida, né, e tem um vídeo muito legal dela falando sobre as 9 fomes que a gente tem, né, então as fomes nos 5 sentidos, a fome emocional, a, quais são as fomes? A fome no estômago, né? E muitas vezes a gente. Mas eu não quero falar sobre isso hoje aqui, não é a minha intenção falar sobre isso aqui. Mas a minha intenção é a gente fazer esse exercício juntos, que a gente fez, para a gente poder refletir como é que a gente vive a nossa vida. No piloto automático e sem degustar, no piloto automático, sem saborear, ou a gente vive a vida realmente aceitando os sabores, aceitando o amargo, aceitando o azedo da vida, aceitando o salgado, o doce da vida, né? Como é que a gente vive? Às vezes a gente nem percebe tudo isso. Às vezes, quando a gente fala de mindfulness, a gente fala de consciência plena, é normal associar a meditação, que é uma das grandes práticas do mindfulness, são as formais e são as meditativas. Mas eu reforço um pensamento de que é o estado mental. E, às vezes, exercitar, sentir o sabor até de algo que a gente não gosta e exercitar curiosidade com isso, é um grande exercício quando a gente fala sobre curiosidade e aceitação. Quando a gente fala de mente de principiante, quando a gente fala de uma criança que está super atenta, que está descobrindo o mundo, que está provando separadamente uma uva passa, ou uma tâmara, ou o que quer que seja pela primeira vez, ou uma fruta pela primeira vez, isso é único para ela. Mas cada experiência é única. Eu posso ter tomado esse chá agora, mas o próximo eu posso ser chá de hortelã. Eu não vou estar mais aqui fazendo essa conversa com vocês, a temperatura, tudo isso já é outro momento. Eu mudei, eu vou ter mudado em algo. E como é que a gente vive a vida? E essa é a grande reflexão. Porque quando a gente fala de curiosidade, que eu estava dizendo, a curiosidade para a vida. Então, por exemplo, um casal. Uma pessoa começa a falar uma coisa, isso estou falando terapia de casal, por exemplo, só para entender. A gente fala de mindfulness para casais e tal. Às vezes, um casal nem escuta o outro, porque quando um começa a falar, já sei o que ele ou ela vai dizer. E já começa todo um julgamento, e já começa a reação emocional, e já começa a pensar muito mais no que vai rebater e não está se conectando com o que aquela pessoa está realmente sentindo e querendo expressar. E o que isso tem a ver com degustar? Né? Vocês comentaram aqui, né? Tomar o café com chocolate, tomar o chá com atenção plena, trazendo para o momento presente, tem muito mais sabor. A gente consegue explorar muito mais sabor e a gente conversar com alguém com atenção plena, a gente ouvir o que a pessoa tem de fato para dizer, né? E poder perceber que a pessoa está ouvindo o que a gente tem de fato para dizer, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não goste de uma comida, mas fazer o exercício, né?
esse exercício de degustar, a gente pode perceber sabores que antes a gente não percebia, por exemplo. E esse estado mental de curiosidade, de mente de principiante, é o que o mindfulness convida o tempo todo, para esse estado mental de curiosidade. Quando a gente fala sobre aceitação, eu vou reforçar o que a gente do mindfulness fala sempre. Aceitação não é resignação, mas ele está muito ligado à curiosidade e ao não julgamento. Aceitar que esse sabor é azedo. Quem aqui já experimentou tomar café sem açúcar? Tem gente que é insuportável, para mim também era, né? Eu não estou dizendo que tem que tomar, que não tem que tomar, cada um faz suas escolhas, mas sobre a experimentação, sobre a aceitação do amargo, por exemplo, né? Sobre a aceitação do azedo e sobre a aceitação de alguma dor, sobre a aceitação de algum sentimento. A gente fala muito de esquiva experiencial, né? O oposto disso é treinar a sentir. Então, a gente não está acostumado a, a se conectar com a tristeza, a gente não está acostumado a se conectar com as irritações, a gente não está acostumado a se conectar com as ansiedades, a gente está acostumado a querer resolver esses sentimentos, a gente está acostumado a querer fugir de tudo isso, a gente está, tô ansioso, nossa, não posso estar ansioso, a ansiedade é ruim, eu estou irritado, não posso estar irritado, né? Imagina um meditador irritado, um psicólogo irritado, não pode. Não, eu volto a falar. Todas as emoções fazem parte da vida. Eu acho que numa conversa com a Fernanda, aqui, se não me engano, com ela, talvez com o Lucas também, a gente falou sobre a importância de todos os sentimentos e a própria ansiedade, o próprio medo, a própria irritação, às vezes é muito importante para motivar, para fazer a gente se movimentar um pouco, para sair de um platô, né? Mas viver nisso e dar muita ênfase a isso só na vida começa a ficar prejudicial, começa a ficar nocivo, começa a não ser saudável. Se a gente vive só no prazer, na busca do prazer, fugindo sempre dessas emoções que são desagradáveis, que a gente entende como ruins, a gente vai viver só na fuga. Então eu vou viver só buscando prazer. E aí a pessoa vive sempre numa busca que muitas vezes não é só uma busca, mas é uma fuga daquele outro, né? Então, no álcool, em outras coisas, em coisas simples até, às vezes, num exagero de exercício que passa a ser nocivo, passa a machucar joelho, a não ser que você seja atleta de alto rendimento. Do contrário, às vezes, não estou patologizando, mas às vezes é fuga. Às vezes, uma pessoa que não para o dia inteiro, às vezes é fuga, porque não consegue parar e perceber o que é que está dentro dela, quais emoções estão presentes, e ela nunca vai conseguir resolver isso, porque ela nunca entra em contato. Então é uma tríade. A gente tem esse estado de mais desagradável, esse estado de maior irritação. A gente tem aquele outro, o segundo tripé que eu estou falando, que é sempre a busca do prazer, é a busca de realizações, e está tudo bem, a gente precisa disso também. E a gente tem a tranquilidade, que é o terceiro tripé. Esses três têm que estar em equilíbrio. Porque se um tripé está manco, em algum momento pode cair a câmera, pode cair aquilo que está sendo apoiado. Nós podemos cair em algum momento. E para que isso esteja equilibrado, para que esse tripé esteja bem equilibrado, por mais que em vários momentos a gente desequilibra, a gente está desequilibrando isso o tempo todo, mas a busca é manter pelo o máximo possível, o máximo que dá nessa regulação emocional, mas em equilíbrio, que é ter um pouco de ansiedade em alguns momentos, lidar, aprender a aceitar o azedo, o amargo da vida, que é aceitar, às vezes, lidar com algumas irritações que estão presentes, porque eu entendo que eu estou irritado e aí eu consigo começar
a observar o que é que está me deixando irritado, consigo às vezes perceber no segundo tripé se eu estou irritado, por que que eu estou então por que que eu passei o dia inteiro no Netflix? O que é que eu não quero enxergar? Ou realmente eu só estou cansado e quero descansar um pouco a mente. Entendo que eu não estou patologizando nada, só o estado de consciência. Se eu fico muito o tempo todo num platô, num estado de tranquilidade, muitas vezes esse exagero de um estado pleno de tranquilidade, a pessoa também às vezes não se movimenta, não corre atrás daquilo que acredita, daquilo que precisa, não corre atrás para um desenvolvimento pessoal, não corre atrás para um desenvolvimento profissional, começa a ficar mais ali tranquilão e tal. Então, o que eu estou querendo dizer novamente é o equilíbrio. E a gente fez essa prática hoje da degustação para a gente refletir sobre a vida, sobre o equilíbrio e a aceitação. Não sei se alguém acabou tomando alguma bebida, um chá, por exemplo, ou chimarrão que esfriou e continuou explorando o frio. E como é que foi essa sensação? Talvez tenha sido um pouco desagradável. E como é que foi lidar com o desagradável? Como é que foi acolher o desagradável? E talvez acolher a própria reação, uma reação talvez de repulsa, como é que é? No estado de consciência também exercitar como é que é essa sensação de não querer experienciar isso. Algumas coisas a gente não consegue fugir. A gente não consegue fugir da pandemia, a gente não consegue fugir desse estado de isolamento social, a gente não consegue fugir de um luto familiar, a gente não consegue fugir de muitas coisas. Lembrando, situação, pensamento, sentimento e atitude. É algo que eu sempre falo aqui. Situação, a gente não consegue fugir de algumas situações, elas acontecem. E como que a gente pensa sobre isso? Não, não posso. Então eu fico o tempo todo na negação. Então eu posso desequilibrar o meu tripé e ficar na busca do prazer como fuga dessa sensação ou desses pensamentos que a situação me traz. Então, o convite de mindfulness e esse encontro simples, eu sei que este encontro está sendo pouco didático, talvez, ou pouco estruturado, e essa era a intenção de fato. Refletir junto com vocês. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, uma reflexão, comentário, perguntas, escreve aí. Mas esse encontro era para a gente pensar sobre isso, pensar um pouco sobre a vida, pensar um pouco sobre a forma com que a gente aceita a vida, pensar um pouco sobre a forma com que a gente lida com o que é desagradável com a gente e também a forma com que a gente aproveita as situações agradáveis na vida também. Como que a gente degusta também nossos prazeres. Porque a busca do prazer não é errado, muito pelo contrário. A gente quer ser feliz e só. Tudo que a gente quer é ser feliz e não sofrer. E às vezes a gente está desatento em momentos de felicidade. Às vezes a gente está no momento alegre, já preocupado quando isso terminar. Às vezes a gente está vivenciando um final de semana prolongado em família ou numa viagem agradável. Quem é que já. Aliás, quem é que nunca passou por isso? De começar naquele momento tão agradável pensar, puxa, pena que está acabando, e já às vezes já até sofre um pouco, traz até uma angústia de pensar, puxa, está acabando, né? Natália, está sendo ótimo, muito obrigado pela partilha, Natália. Que bom, para mim está sendo ótimo. Elcio, nada mais didático do que experimentar o que se está querendo mostrar. Muito obrigado, pelo comentário. E acho que é isso, né? Porque quando a gente fala de mindfulness, é experiencial. Tipo, não adianta. Eu tive
o professor, o Marcelo Oliveira, que ele falava muito, a pessoa pode ser um grande conhecedor de maçã, né? Saber tudo sobre maçã, saber tudo sobre a plantação, colheita, características químicas e biológicas. Se nunca comeu a maçã, para que adianta todo esse conhecimento, todo esse saber? E o mindfulness é experiencial. E a gente está falando sobre estar presente na vida. Isso não é teórico, isso é experiencial. Não adianta, a gente pode ter 1001 artigos para falar sobre experimentar a vida, sobre estar presente na vida. A gente pode ter 1001 artigos comprovando a importância da respiração no equilíbrio emocional. A gente pode ter 1001 artigos sobre muita coisa. Mas se a gente não vivencia isso, se a gente não se permite, o que adianta? Pri, o estado de consciência leva a buscar um equilíbrio das emoções. Nenhuma emoção em si é ruim, sentir é ser humano. A grande questão é como irei lidar. Vou deixar fluir e irei buscar alternativas de fugas. Terapia de aceitação e compromisso fala muito isso também, né? Tem um livrinho que eu recomendo para todos. Eu acho, inclusive, que eu passei um PDF para você, Pri, que é o Liberte-se, que é do criador da terapia de aceitação e compromisso, ou da ACT. E ele fala, até a capa desse livrinho é ratoeira. E ele fala sobre a armadilha da felicidade. O quanto a gente busca a felicidade o tempo todo, e aí a gente entra em redes sociais e vê pessoas felizes o tempo todo, porque as pessoas postam essas fotos, né? De felicidade, é natural. A gente posta foto no encontro gostoso de família. Eu nunca fiz selfie no velório, mas eu já tirei foto em casamento. E o Harris, que é fundador da terapia de aceitação e compromisso, que é psicólogo, ele fala dessa armadilha da felicidade, o quanto a gente fica o tempo inteiro buscando felicidade. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, né? Quem já ficou feliz e nunca mais ficou triste? Nunca mais perdeu essa felicidade? Quem ficou triste num momento e nunca mais deixou de ser triste? Quem teve ansiedade em algum momento e nunca mais deixou de ser ansioso? Ou seja, assim como degustar uma xícara de chá, ela é efêmero, ela é efêmera. Esse chá é efêmero. A minha xícara já está quase vazia. Eu falei de sentido, treino de sentir, que é o oposto da fuga experiencial. A gente tem emoções, e essas emoções têm uma curva e elas começam a diminuir e começam a vir outras emoções. E nós somos assim o tempo todo. Existe um ápice da emoção e começa a cair. A questão é como a gente lida com o ápice da tristeza e a gente não aceita a tristeza e a gente acha que a gente deveria estar feliz enquanto está triste. E a não aceitação dessa tristeza ou de qualquer outro sentimento que a gente tem como desagradável, a não aceitação disso provoca uma intensidade muito maior de sentimento desagradável. Pode provocar síndrome do pânico, por exemplo. Enfim, reforça sentimentos muito desagradáveis, porque a gente fica lutando contra sentimentos. Treinar sentir, e a estratégia que eu sugiro, que me faz muito sentido, a estratégia do próprio Marshall Rosenberg, psicólogo fundador da comunicação não violenta. Perceba o sentimento, né?
Esteja presente com esse sentimento. A partir daí, observa qual necessidade não está sendo atendida. A gente já colocou aqui, até na página do Face, a gente colocou lista das necessidades, lista de emoções, quando as necessidades, de sentimentos, quando as necessidades estão sendo atendidas, e sentimentos quando não estão sendo atendidas. Então, se eu estou triste, alguma necessidade provavelmente não está sendo atendida. Talvez eu nem tenha consciência daquela necessidade, mas eu posso ter consciência da tristeza. E quanto mais eu começo a não aceitar a tristeza e querer rebater essa tristeza, mandar essa tristeza embora, eu continuo não atendendo a necessidade. Então, outros sentimentos vão. Talvez eu reprima um sentimento, pode somatizar depois, pode vir no corpo depois, pode vir mais intenso depois. Então, quando a gente fala de aceitação e curiosidade, esse olhar curioso, como a gente explorou uma bebida ou uma comida, a gente explorar os nossos sentimentos com curiosidade. Quando eu exploro com curiosidade, eu consigo perceber de fato se tem mais de um sentimento envolvido. Às vezes tem vergonha, tristeza e raiva. Às vezes pode ter vergonha, mas pode ter também alegria. Às vezes pode ter dor, insatisfação e prazer, tudo ao mesmo tempo. Nós não somos tão simples. A gente tem vários sentimentos ao mesmo tempo, ou pelo menos que dialoguem muito entre si. E eu já vou ler o comentário da Tranquila Zen, só para concluir esse pensamento. Gosto muito do filme O Garoto, do Chaplin, e no comecinho ele fala um filme com um sorriso, talvez uma lágrima. E quando eu revi esse filme, que fazia muitos anos que eu não via, e aí eu revi esse filme, e eu tinha esquecido disso. E aí chegou no momento do filme que eu estava com os olhos cheios de lágrima, não estava escorrendo lágrima, nada, mas estava muito cheio. E de repente aconteceu um negocinho que eu sorri, falei, caramba, o Chaplin é um gênio. Era. Conseguiu me fazer rir e chorar ao mesmo tempo. E a gente pode degustar esse sentimento sem fugir, mas observar o que esse sentimento me indica, o que ele revela que está me faltando. Daquela necessidade que está me faltando, que não está sendo atendida, como que eu posso atender? Talvez eu não consiga atender, mas dentro das possibilidades, como que eu mais consigo me aproximar ou exercitar a autocompaixão e o autocuidado para que eu consiga, de alguma forma, apaziguar em mim aquela necessidade. E aí o sentimento acolhido e aceito, mesmo que desagradável, ele tende a baixar um pouquinho. E essa curva vai passar. Essa curva vai passar. Assim como a felicidade, né? Aquela música, tristeza não tem fim, felicidade sim. Será que a tristeza não tem fim? Né? A felicidade tem, mas a tristeza também, e é um ciclo o tempo todo. Né? Nós não somos, a gente não tem sentimento linear, nós oscilamos o tempo todo. Né? E talvez essa seja a riqueza da vida, o tempero da vida. É o sal, é um pouco do. Às vezes, colocar um pouquinho do sal no doce pode realçar um pouquinho, né, o paladar. É o tempero da vida, é o equilíbrio disso tudo. Se puderem colocar. Isso que eu ia pedir, colocar para mim aqui o comentário da Tranquila. A armadilha de buscar a felicidade de acordo com a definição oficial de felicidade da mídia. Muitas vezes, comendo um bolo na casa da mãe, somos plenamente felizes, porque não nos basta. Tranquila.
Eu concordo plenamente. Já vou ler o da Pri. Eu concordo plenamente. Eu acho uma armadilha muito grande, e aí vai soar uma crítica, me perdoe quem discorde disso, mas é um posicionamento, uma opinião. Eu acho muito nocivo quando alguém divulga um trabalho, por exemplo, como vida épica, como vida extraordinária. O que é uma vida épica e o que é uma vida extraordinária? Às vezes, comer um bolo na casa da mãe, na casa da avó, é extraordinário. E conta a tua vida épica, independente de ser grandiosa no sentido de ter coisas, de ter grandes viagens, de ter grandes casas. A nossa vida ela é extraordinária, e ela é única. Então, pensando em épico, né, de contar uma história, às vezes degustar um bolo quentinho, tirado do forno, sozinho ou com alguém querido, que pode te remeter à linha do tempo de quando muitas vezes a avó ou a mãe estava viva, e isso ser acolhedor e ser acalentador, mesmo que triste às vezes, mesmo que uma certa angústia por uma recordação de algo que não volta, mas que é uma memória bonita e que traz sentimentos às vezes difíceis, às vezes desagradáveis, mas que fazem parte do seu momento e que daqui a 5 minutos esse momento faz parte da sua história. Assim como quando você degustava aquele bolo na sua infância, faz parte da sua história. E o que a Tranquila tinha falado sobre a mídia, né? O que é essa vida épica? Então parece que às vezes a gente fica influenciado a encontrar uma felicidade plena e viveram felizes para sempre e viveu feliz para sempre depois que conseguiu aquele emprego que queria ou terminar uma faculdade ou mudar de casa, né? É continuar vivendo. Eu não sei se o Sensei Wilson está presente aqui ainda, ele tinha entrado, meu Sensei de Aikido, e uma vez ele comentou assim, a gente fala muito sobre chegar na faixa preta, e chegar lá, e chegar lá, e chegar lá. Nossa, quando eu chegar lá. E aí, o que é chegar lá? É continuar indo treinar todos os dias. A diferença é que está usando uma faixa preta. Então, assim, o que é chegar lá? É continuar vivendo. É continuar tendo as dores, é continuar tendo as alegrias, é continuar tendo os medos, é continuar tendo as expectativas e sonhos. E isso não tem fim, não é um chegar lá. A gente pode ter metas, objetivos, isso é importante, né? Mas não vai ser a felicidade plena quando chegar lá. É uma conquista. Não é estática, porque a vida não é estática. A vida é um movimento constante. O meu chá já deve estar bem frio. Aquele momento foi. Pri, por que Tranquila Zen ainda temos a estranha mania de nos compararmos, ou simplesmente buscar um ideal de felicidade pautado no sistema econômico? Exatamente. Isso também tem implicações evolutivas mesmo, né? Evolutivamente, nossos ancestrais não poderiam ser expulsos do clã, da tribo, porque ia estar exposto a animais selvagens, predadores, a ausência de abrigo, a dificuldades para encontrar comida ou se machucar. Então ele precisa da tribo. Nós somos seres coletivos. Nós precisamos uns dos outros, cada um no seu papel. Precisamos de todos. E a gente, antigamente, quando era num clã, numa tribo, a gente precisava ser aceito por 10, 15, 30 pessoas. Hoje em dia, a gente precisa ser aceito por
todo mundo das nossas redes sociais. Quantas pessoas vocês têm em redes sociais? Quantas pessoas vocês conhecem que às vezes a gente tem uma expectativa de ter que demonstrar algo, uma aparência, algo para ser aceito, para ser bem visto, para poder não ser expulso da, da, daquele coletivo? Então a gente tem no nosso instinto sermos aceitos. O problema é quando a propaganda, os nossos sistemas econômicos, tudo isso vai colocando na nossa mente o que a gente precisa ter ou ser para que a gente seja aceito. E aí entra também o convite para essa tomada de consciência. O que nos traz uma degustação mais prazerosa da vida? É ter aquele emprego que não te faz feliz, mas ele traz uma ilusão de status, uma ilusão de aceitação, mas não te traz alegrias nem motivação na vida. É ficar insistindo em comer uma comida que você já viu que não gosta e não te faz bem, mas alguém te diz que tem que comer. Enfim, acho que filosofamos bastante. São 19h57. Eu acho que foi até além. Eu achava que hoje ia ser mais curtinho. Divaguei bastante. Mas enfim, muito obrigado por terem, por estarem aqui. Para quem estiver assistindo depois, muito obrigado por assistir até o final. A gente não precisa encerrar essa conversa aqui, né, essas reflexões. Podem entrar em contato individualmente comigo, bater um papo, ou escrever nos comentários e a gente vai conversando. E eu gostaria de agradecer novamente, para finalizar, a Lala e o Art. Muito obrigado a vocês dois. Eu não estaria fazendo isso se não fosse nossa parceria, nossa coletividade. Muito obrigado para cada um de vocês que tem, inclusive, participado, né, ao vivo. E isso é muito bacana, é muito gostoso, porque senão não teria sentido também fazer ao vivo. A gente poderia fazer um vídeo e estar postando, mas ter essa interação, ter essa conexão através da internet, mas estarmos conectados, a gente está no mesmo momento, vivenciando cada um a sua realidade e podendo vivenciar esse momento. Então, muito obrigado a todos vocês. Desejo a todos boa noite, ótima semana e a gente pode ir se falando. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Se alguém tiver alguma sugestão de tema para a gente conversar, coloca aí, coloca nos comentários. A gente também está aberto, claro, à sugestão, já que a gente faz isso juntos. Sugiram também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até quarta que vem.